Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 7 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Muito amamos essa palavra que alicerça a nossa vida de Missão Belém. Ela é chocante e nos convida continuamente a verificar a nossa vida. Eu quero Belém ou quero estar bem? Nos perguntamos frequentemente. Ou seja, quero a bem-aventurança do mundo ou de Jesus? As duas juntas não podem existir. Mais aumenta a alegria do mundo, mais diminui a bênção de Deus. Mais crescem os sofrimentos, maior é a felicidade de Deus. A escolha é nossa e dela depende a nossa eternidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, diante desta palavra, precisamos meditar e silenciar. A santa pobreza que faz exultar Jesus de alegria é um autêntico mistério. Jesus proclama feliz a pobreza e amaldiçoa a prosperidade, a riqueza. Muito devemos refletir sobre isso para entender em que consiste de verdade o sonho de Deus e o cume da nossa alegria. Perguntemo-nos com calma hoje por que Jesus proclama feliz os famintos, os que choram, os pobres, os perseguidos. Será que é uma forma de masoquismo? Qual será o pensamento de Jesus? Uma explicação simples dessas palavras é a parábola do rico opulão e do pobre Lázaro. Lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens, e Lázaro, por sua vez, seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. Bens nessa terra significa inferno depois da morte, e sofrimentos na terra significa alegria no céu. Por isso Jesus chama bem-aventurados e felizes os discípulos que se encontravam famintos, aflitos, perseguidos. Depois, continuando a aprofundar, vemos no Evangelho que existe uma especial identificação de Jesus com o pobre. Eu tive fome e tu me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Toda vez que fizeste isso a um destes pequeninos, foi a mim que o fizeste. Irmãos,
Isso é verdade não somente quando nós ajudamos os pobres, mas também e sobretudo quando nós nos tornamos pobres. Tornando-nos pobres, nos tornamos a carne de Cristo. Somos o próprio Cristo e nos unimos a Jesus de forma extraordinária. Quanto mais pobre, faminto, aflito você é, mais você é Cristo. Menos pobre você é, e menos Cristo vive em você. Ai de vós ricos! Irmãos, é muito fácil entender. Quando Jesus disse, eu estava com fome e tu me deste de comer, estava com sede, isso significa que quando eu estou com fome, Jesus se identifica comigo. Quando eu estou na pobreza, Jesus se identifica comigo. Quando eu estou doente, Jesus se identifica comigo. Isso é muito forte, é algo que precisa descobrir, redescobrir com profundidade, porque na dor é o próprio Jesus que nos visita, é o próprio Jesus que se identifica conosco. Diante disso, precisa refletir: o que eu estou escolhendo na minha vida? Os bens, as mordomias, o bem-estar? Estou escolhendo coisas que se tornarão o inferno eterno na outra vida? Ou estou escolhendo o mais baixo, mais duro, mais sofrido, mais sacrificado, que se tornarão o paraíso? Se não somos suficientemente pobres como Jesus deseja de nós, pelo menos amemos os pobres, como nosso Papa Francisco disse na homilia da canonização da nossa Santa Teresa de Calcutá. Assim ele disse: Seguir Jesus é um compromisso sério e ao mesmo tempo alegre. Exige radicalidade e coragem para reconhecer o Divino Mestre no mais pobre e descartado da vida e colocar-se ao seu serviço. Para isso, os voluntários que servem os últimos e necessitados por amor de Jesus não esperam nenhum agradecimento ou gratificação, mas renunciam a tudo isso porque encontram o amor verdadeiro. E cada um pode dizer, como o Senhor veio até mim e se inclinou sobre mim na hora da necessidade, assim eu vou ao seu encontro e me inclino sobre aqueles que perderam a fé ou vivem como se Deus não existisse, sobre os jovens sem valores e ideais. São palavras de Madre Teresa de Calcutá. Eu me inclino sobre os jovens sem valores e sem ideais, sobre as famílias em crise, sobre os enfermos e os prisioneiros, sobre os refugiados e imigrantes, sobre os fracos e desamparados no corpo e no espírito, sobre os menores abandonados à própria sorte, bem como sobre os idosos deixados sozinhos. Onde quer que haja uma mão estendida pedindo ajuda para levantar-se, ali deve estar a nossa presença, a presença da Igreja que apoia e dá esperança. A sua missão, continua Papa Francisco, a missão de Madre Teresa nas periferias das cidades e nas periferias existenciais, permanece nos nossos dias como um testemunho eloquente da proximidade de Deus junto dos mais pobres entre os pobres. Hoje entrego a todo o mundo do voluntariado essa figura emblemática de mulher e de consagrada. Que ela seja o vosso modelo de santidade. Parece-me que talvez teremos um pouco de dificuldade em chamá-la de Santa Teresa. A sua santidade é tão próxima de nós, tão tenra e fecunda, que espontaneamente continuaremos a chamá-la de Madre Teresa. Que esta incansável agente de misericórdia nos ajude a entender mais e mais que o único critério de ação é o amor gratuito, livre de qualquer ideologia e de qualquer vínculo, e que é derramado sobre todos sem distinção de língua, cultura, raça ou religião. Madre Teresa gostava de dizer: talvez não fale a língua deles, mas posso sorrir.
levemos no coração o seu sorriso e o ofereçamos a quem encontremos no nosso caminho, especialmente àqueles que sofrem. Assim, abriremos horizontes de alegria e de esperança numa humanidade tão desesperançada e necessitada de compreensão e ternura. Com estes sentimentos no coração, vamos reler o trecho deste maravilhoso Evangelho. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Vamos agora, irmãos, anotar as frases dessa forte palavra de Jesus, aquelas que mais nos atingem. Podemos neste momento escolher o nosso propósito, pequeno, preciso e prático.
Vamos refletir mais um pouco para pensar em como colocaremos em prática o que nos propomos. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Paz e alegria a todos. Alegrai-vos, será grande a vossa recompensa. Paz e alegria a todos. Encontrar-te no pobre, jogado no chão, sem carinho e sem amor, preso na solidão.